E acabou agora há pouco a Assembleia dos Metroviários. Eles decidiram acatar a decisão da Justiça e voltam ao trabalho amanhã. Cresceu o número de adolescentes que fazem cirurgias plásticas para corrigir defeitos estéticos. Só nos últimos 4 anos, o número de operações de pessoas entre 14 e 18 anos aumentou em mais de 140%. Roberta sempre se sentiu bonita, mas alguns detalhes no corpo incomodavam a adolescente. O tamanho das orelhas e dos seios. Por isso, no lugar da festa de 15 anos, preferiu ganhar 2 cirurgias plásticas. A orelha incomodava por quê? Porque ficava aparecendo muito no meu cabelo, como eu tenho cabelo liso, sempre aparecia, chamava atenção e eu não gostava. Eu me olhava no espelho, eu não podia fazer um penteado, não podia prender meu cabelo. E Roberta teve influência em casa. A mãe foi a primeira a incentivar a filha a fazer a cirurgia plástica. Com 12 anos eu a levei, a doutora explicou todo o risco da cirurgia para ela, todo o pós-operatório para ela, e ela não quis. Ficou com medo, não quis, então eu esperei o momento que ela me pedisse. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cada vez mais os adolescentes têm recorrido a procedimento cirúrgico para melhorar a estética. Nos últimos 4 anos, o número de cirurgias plásticas envolvendo adolescentes aumentou 141%. A lipoaspiração e os implantes nos seios estão entre as operações mais procuradas pelas meninas. E a ginecomastia, a redução das mamas, entre os meninos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 60% dos adolescentes enfrentam uma operação mais preocupados com a estética. E o que se vê nos números se percebe nas ruas. Tem vontade de mudar alguma coisa no seu corpo? Tenho. É o quê? Eu tenho vontade de tirar uma costela. Por quê? Porque fica com a cintura mais fina. O nariz. Por quê? Porque quando eu era menor, sempre falavam no meu nariz, que não sei o que era um pouco grande. Medo a gente tem sempre um pouco, né? Mas a vontade de mudar um pouco, de sentir melhor. Estão aqui com a gente o Dr. Sérgio Feijó, cirurgião plástico que faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e o psicólogo clínico Dr. Valmor Borges. Boa noite, senhores. Dr. Valmor, eu começo com o senhor perguntando o seguinte: o que leva essa garotada a não gostar do próprio corpo? Realmente há um padrão que todo mundo quer seguir, ou essa garotada está precisando arrumar alguma coisa para fazer? Boa noite. É importante verificar o seguinte: nessa busca da perfeição de um corpo, né, a gente tem que ver as reais necessidades, né? Então existe muita apelação, que pode ser que esse adolescente esteja seguindo muito mais uma moda ou uma necessidade estética do que uma necessidade interna em si. Isso é importante verificar e investigar. E os pais e as pessoas que estão próximas e o próprio adolescente faz parte dessa investigação e com certeza tem condições de ver isso. Doutor Sérgio, quando a gente fala de adolescentes, quer dizer, vai até 18 anos, me tira uma dúvida. Aí o ser humano ele ainda não está em crescimento. Essa interferência cirúrgica, ela não atrapalha em vez de ajudar? Boa noite. Boa noite. Aos 18 anos exatos, não. Aí a gente tem a maioria dos corpos formados. Mas se a gente pegar o começo da adolescência, sim, a gente não tem todos os órgãos maduros e a gente precisaria ter o amadurecimento desses órgãos para você poder fazer cirurgias específicas em algum lugar do corpo, sem dúvida nenhuma. O senhor diria que há um certo exagero das pessoas ou não? Se a gente for examinar simplesmente os números, evidentemente que existe um exagero. A vida da gente, o mundo, a época, elas são cíclicas, né? Podemos ver isso nas pinturas, nas esculturas, e essa busca por um corpo parecido, como temos no momento, realmente isso é constante, é visível, é procurado, nos é requisitado isso. Temos que balizar isso de várias maneiras. As pessoas, doutor, normalmente elas também esquecem que isso é uma cirurgia, que envolve risco também, né?
Isso faz parte do adolescente, né? Ele minimiza o risco das coisas, né? Não numa cirurgia, mas numa brincadeira, naquela balada da noite que sai com o carro em alta velocidade. Isso faz parte do jovem. Ele minimiza, sim. A gente tem que balizar isso tudo, pedir apoio aos pais para explicar, deixar bem claros os riscos disso tudo. Doutor Valmor, quando um pai e a mãe têm lá o filho e ele ou a filha e eles cismam que querem fazer uma cirurgia plástica, como diz a outra ali na reportagem, ela quer tirar uma costela para ficar com a cintura mais fina. Qual que é o comportamento dos pais nesse caso, hein? Qual deveria ser, pelo menos? Eu costumo sempre falar o seguinte, é importante escutar, mas escutar e ouvir alguma coisa muito mais profunda do que só a necessidade, a fala superficial do adolescente. Porque na busca de uma intervenção como essa, uma agressividade como essa para o corpo, muitas das vezes tem uma necessidade que está ali dentro de casa ou no grupo social, que uma cirurgia ela não vai resolver necessariamente isso, né? Então essa escuta, ela é muito importante, essa investigação. Então, principalmente escutar com um olhar crítico e dar o apoio necessário, e inclusive buscar uma ajuda externa, se assim perceber. É porque quando a gente fala de adolescente, a gente sabe também que adolescente não escuta, né? Sim. É verdade, não escuta, vem com os seus desejos, com as imposições, mas eu também vejo, pela experiência, que tem muitos adolescentes e jovens hoje buscando se conhecer um pouco mais e ver as suas necessidades, não só as necessidades externas, mas também as internas também, né? A busca de um amadurecimento. Isso eu tenho visto na clínica. Doutor Sérgio, vou colocar o senhor na parede agora. Quem que é mais difícil? É atender o adolescente ou os pais do adolescente? Quando os pais promovem o apoio ao adolescente numa cirurgia que a gente acha desnecessária, que deve esperar um pouquinho, lidar com o pai é pior. Lidar com o pai é pior. O adolescente entende melhor, né? O anseio do pai, pode ter certeza, pai e mãe é pior que o anseio do jovem. Ele não ouve. Eu tenho filho adolescente, então ele não ouve em casa. No consultório, ele ouve mais. Mas o pai aí no consultório é o que ouve menos. Quer dizer, é aquilo, né? O adolescente está ali na frente do senhor, o senhor, queira ou não, para ele é aquela autoridade máxima que, sendo adolescente ou não, ele está ali para ouvir o médico, né? Sem dúvida. É bem mais fácil. Como o colega falou, a gente tem que descartar o que é o ganho secundário. Ele quer a cirurgia para ganhar outra coisa, o carinho em casa, ganhar um reconhecimento na escola, mas aí ele tira uma nota melhor, ele ganha. Então é muito importante que o adolescente faça a cirurgia, quando for devida, pela cirurgia, não por esse ganho que ele pode buscar de outra maneira, e a gente tem que mostrar e apontar isso para ele. Claro. Doutor Valmor, essa compensação, ela vale a pena ser tentada? Quer dizer, não faz a cirurgia não, eu te dou uma viagem. Bem, eu acredito que não é por aí, né? É muito mais abrir a possibilidade de discutir e ouvir esse jovem, né? A necessidade, a dificuldade que ele está passando, porque muitas das vezes a situação é muito mais simples e muito mais direta do que uma viagem ou uma cirurgia, né? Às vezes é só uma atenção. Perfeito. Doutor Valmor, obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Muito obrigado, um bom fim de semana para o senhor. Um abraço. Doutor Sérgio, obrigado também pela presença do senhor aqui, as suas explicações. Um bom final de semana para o senhor. Vocês também.